Agora a gente precisa falar o recado que essa final deu para o mundo e principalmente, né, na luta contra o racismo. Porque a gente sabe, mas tem espanhol racista, tem torcedor de Portugal também racista, tem de todas as nacionalidades racistas, mas os argentinos, os torcedores argentinos cantam no estádio, cantam nas ruas músicas de ofensa à França, de jogadores negros, né? A gente tem visto muito isso, tá? Durante a Copa, os torcedores sendo flagrados cantando músicas de cunho racista. Isso nas ruas aqui nos Estados Unidos. E caiu muito bem a atitude da FIFA na final da Copa. Por quê? Além de, durante o halftime show, eles terem colocado ali a Madonna chegando com os dois jogadores símbolos do Brasil, que são símbolos do futebol mundial, Ronaldinho, campeões do mundo, Ronaldinho e Ronaldo, fenômeno, dirigindo ali o carrinho enquanto ela estava entrando no gramado. O Ronaldo e o Ronaldinho, que é negro, tem toda essa representatividade num estádio abarrotado de argentinos. Gente, a representatividade disso é muito grande, mesmo que fosse só isso, e não foi só isso. As apresentações foram baseadas em amor. A Shakira entra rodeada de crianças da Angola, aquelas crianças que estão até viralizadas, que ficam dançando e rindo e tal. Cara, foram vários momentos onde as crianças, você vê as crianças angolanas que os argentinos, naquelas músicas que estavam viralizando nas ruas, falavam, né? Filhos de angolano, de não sei o quê, falavam isso na música lá, hostilizando os franceses. E aí, para completar, eles não botaram o Maradona em momento algum desse halftime show e finalizaram com o Pelé falando love, com o IA falando love, e a palavra love no fundo. E aí a palavra love tomou conta do palco ali, né, que era em cima do gramado. A palavra love fez parte de tudo. O Justin Bieber cantando Hallelujah, né, Road Cup, Aleluia, e tudo isso, né, se juntando nessa questão de aleluia, amor, né, e muito clara ali a luta, né, o combate, ficou muito claro o combate ao racismo, com o único e o principal jogador do mundo, o mais importante jogador de todos os tempos, o Pelé, falando love, e o Maradona em momento algum apareceu. Venda confirmada e o Flamengo colocando a mão aí em praticamente 33 milhões de reais, tá? 13,5% do valor da transferência, os acordos que o Flamengo tinha, né? Então, o Aston Villa anunciou João Gomes, volante aí, ó, contratado aí pelo Aston Villa. Então, mais uma situação aí importante para o Flamengo, né? Então, eles anunciaram o João Gomes aí, volante formado nas categorias de base do Flamengo. O Flamengo tinha direito a 10%, mais 3,5% de mais-valia, né, de dispositivo de solidariedade previstos no contrato, e vai lucrar aí cerca de, na verdade pela FIFA, né, mas o contrato, o Flamengo tinha ali 10% de negociação futura e mais esses 3,5%, então o Flamengo vai lucrar cerca de 32,7 milhões de reais na cotação atual, um valor aí importante para as finanças do clube, para as contratações, para bater a receita de vendas no ano, né? Então a gente tem aí o João Gomes sendo confirmado no Aston Villa. É importante a gente trazer isso aqui, já que o Flamengo precisava fazer algumas vendas na temporada, né? Nesse meio de temporada, tinha obrigação de fazer algumas vendas para atingir ali uma meta, e esse valor ajuda o Flamengo. É como se fosse uma venda de um jogador aí, vamos colocar aí, um jogador de 5, 6 milhões de euros, né? O Flamengo aí vendendo, fazendo uma boa venda, como fez a do Rian Roberto, só que agora é uma venda que nem foi feita pelo Flamengo, era um direito que o Flamengo tinha na negociação e acabou entrando. Olha aí, o Aston Villa já com as fotos do João Gomes, né? Então, o jogador aí finalmente anunciado e o Flamengo colocando a mão na grana, tá? Olha aí, ó, momento da assinatura do João Gomes, publicado aí pelo Aston Villa,
né, é importante a gente trazer essa informação para vocês, porque envolve muito dinheiro e o Flamengo tinha essa meta de vendas necessárias para bater aí na temporada e com certeza agora fica mais fácil. Eu quero aproveitar os comentários do meu amigo Neto, do canal Opina Porco, palmeirense fanático, para dar minha opinião aqui. A gente brincou ontem, eu, flamenguista, brinquei ontem com a questão do Palmeiras e do Flaco Lopes ser bivice sem chutar no gol. Eu, flamenguista, Flamengo, zoando o Palmeiras, que foi o meu vice na Libertadores. Uma brincadeira, como eles zoavam com o Daverson, como eles zoavam com o Cheirinho, que na verdade é o maior campeão do século, mas que a gente brinca com a gente. A gente brinca entre a gente. Entre a gente. E ontem o GE publicou, não sustentou e apagou. O Globo Esporte publicou, não sustentou e apagou um post falando Palmeiras não tem Mundial e colocando o Flaco Lopes de Palmeiras e de Argentina. E eu vou falar para você, o Neto, lá do Opina Porco, ele deu uma cutucada muito bacana. Olha só, vamos ver aqui o que ele fala. Então a GETV fez uma piada com o Palmeiras porque a Argentina perdeu a Copa do Mundo. E aí eles tentaram fazer ali uma zoeira por causa do Flaco Lopes. E aí depois de 15 minutos eles resolveram apagar o povo. Zoeira pra gente, pro flamenguista, é válida. Para um palmeirense zoar o flamenguista quando não tinha nenhum jogador mais na Copa e eles ainda tinham, é válido. É flamenguista e palmeirense se zoando, ok? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A GETV é aquela que ficou esquecida na Copa do Mundo, que levou uma surra da Cazé TV, porque ela ficou apelando pra um humor forçado que ridicularizou até os próprios jornalistas e apresentadores ao vivo? Não, e não só. Jogador. Diminuíram o Léo Pereira, velho. Fizeram uma entrevista, Neto, onde ele falava, teu ídolo é o Léo Pereira? Que depois de tudo isso ainda não conseguiu alavancar resultado nenhum, foi um fiasco durante a Copa. Tem certeza que foi o Palmeiras que perdeu alguma coisa hoje? Na verdade, na zoeira a gente zoa. Na zoeira a gente faz isso. Mais do que a Argentina, foram vocês, viu? Então a GETV... Cara, eu gostei desse comentário dele, porque tipo, a gente se zoa. A gente se zoar faz parte. E aí, cara, eu achei que foi interessante. Agora, tem um comentário dele também legal sobre o Scaloni, do choro do técnico da Argentina na coletiva. E isso mostra a importância de você ter um cara do próprio país dirigindo, né, a sua seleção. O cara era um argentino ali chorando pela Argentina. E para mim, você tá certo, Neto, realmente é um diferencial e o cara vestiu a camisa. O Flamengo define aí próximas 4 rodadas como decisivas aí para caçar o Palmeiras, caçar o porco, né, no Brasileirão. Mesmo após reduzir a vantagem do Palmeiras ao longo do primeiro turno, o Flamengo viu a diferença voltar a aumentar após a derrota no confronto direto. Agora, na retomada do campeonato, o clube considera as próximas 4 rodadas decisivas na briga pela liderança. O Flamengo enfrenta aí o Lanterna, né, Chapecoense. Tem que ganhar, tem que vencer, né? São Paulo, Internacional e Vitória, enquanto o Palmeiras encara o Curitiba, o Atlético Mineiro, o Vitória, que tem também... o Flamengo enfrenta também, mas o Vitória tem tirado ponto, né? Ganhou do Vasco, tem dado trabalho. Eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. É jogo difícil, não tem nada fácil para o Palmeiras também, não. Nem Palmeiras, nem Flamengo. O Flamengo enfrenta o Internacional, o Palmeiras enfrenta o Inter também. Então, cara, é quase como se fosse um confronto direto, porque eles enfrentam adversários parecidos ali. O Flamengo tem a vantagem de enfrentar... vantagem, aspas, de enfrentar... Uma pressão muito maior, enfrentar quem está sendo rebaixado ali, que é o Lanterna. Né? O Flamengo tem esse foco total agora em aproximar novamente do Palmeiras. Está a 4 pontos. Né? A gente fala 7, mas tem um jogo a menos, então possivelmente 4 pontos. O Leonardo Jardim vai precisar lidar com alguns desfalques importantes. O Paquetá, o Luiz Araújo aí que se lesionou. O Paquetá ainda está em recuperação. Carrascal cumpre suspensão e jogadores como Arrascaeta, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro e Danilo buscam recuperar o melhor ritmo para poderem entrar em campo. Tá? O Palmeiras também tem baixas importantes, tá? Jogadores aí que disputaram a Copa como Flaco Lopes e que vai ter seus dias de férias, que acaba aqui meio que atrapalhando esse momento.
Então, cara, os times têm aí seus desfalques, o Flamengo buscando essa vitória. O mais importante, esse jogo aí contra a Chapecoense, para mim, é o mais importante. A tendência aí dos próximos jogos, expectativa, é que o Jardim mantenha a base utilizada nos amistosos aí da intertemporada, apostando muito no Samuel Lino, na armação, dando sequência aos jovens como João Vitor, Wallacian e Lohan. Tá? Então o Flamengo vai começar a utilizar esses jogadores que o Flamengo quer recuperar e quer valorizar, João Vitor, Wallacian e Lohan, nos jogos do Brasileirão. E a gente tem a expectativa que eles possam ir bem, né? Internamente a meta do Flamengo é reduzir a diferença de 7 para no máximo 3 pontos, ficando ainda com um jogo a menos. Tá? O Palmeiras tem um jogo a mais. Uma vitória do Flamengo numa partida atrasada contra o Mirassol pode igualar a pontuação das equipes na disputa pela liderança. Então, olha só, o Flamengo quer buscar, tá? Esse é o planejamento do Jardim. O Flamengo quer reduzir para 3 pontos a diferença que nesse momento é de 7. Por quê? Porque aí o Flamengo teria um jogo a menos e vencendo o Mirassol, que é o jogo atrasado, o Flamengo iguala já com o Palmeiras. Então são 4 pontos que o Flamengo quer tirar em relação ao Palmeiras nas próximas rodadas. Tá? Então há todo um planejamento do Flamengo para buscar esse título brasileiro. O Flamengo ainda acredita na luta pelo título brasileiro e tem que acreditar, está muito próximo ali ainda ao Palmeiras. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!